Olá pessoal, fala comigo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo isso. Hoje eu vou ter a alegria, eu vou ter o prazer, sim, eu vou ter a inenarrável honra de receber aqui a pastora Priscila Cruz. A honra é minha, que agradeço o convite, estou muito honrada. Muito bom rever você, né? Convida. Glória a Deus. Jean convida e maravilhoso. Obrigada pelo convite. Vamos agora, a gente vai começar a fazer um papo bem legal aqui. Já se inscreve, já curte, já compartilha, já faz o que você quiser, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então Mas e pastora, a gente já estava conversando aqui há um tempo agora. Sim. Falando sobre a vida e tudo mais. Eu lembro quando eu era bem, não querendo entregar a idade, né? Não querendo dar a idade, pode nem nada. falar. Mas eu lembro de quando eu era bem novo e seu nome já era bem famoso aqui na região. E eu lembro daquela música Concorde de Amor, que eu toquei na igreja muitas vezes, minha irmã cantando, a Jessie Gomes, ela canta muito bem também. Que legal, não sabia que você tinha irmã. Eu tenho irmã e irmão, né? Uau, nós somos 3. Se for talentoso como vocês, tá? Aí boa mesmo. Aí ela cantava Concorde de Amor e ficava linda. Aí eu realmente eu não lembrava. Conta um pouco pra gente como é que foi a trajetória desse tempo, de onde você é, de onde você se converteu, com a igreja e tudo mais. Ai, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Muita gente já conhece a minha história, né? Mas sempre tem bastante gente que não conhece. Eu, com 8 anos, eu conheci Jesus dentro da minha casa, através da minha avó. Minha mãe, nessa época, estava desviada. Minha família tendo minha irmã com problema de saúde, bebê. E todo dia eu via minha avó indo lá orar, tal, no quarto, falando com Deus, e eu entrava com ela, coisa de criança, né? E eu, curiosa, falei, né? Como que você fala com Deus, né? Para mim, aquilo era muito... Eu nunca tinha visto, né, minha família fazer aquilo. E aí, todos os dias eu ia com ela ali orar. Minha avó até hoje, né, tá viva, 80 anos. E até hoje é uma mulher de oração, de intimidade com Deus. E eu vi ela orando, né, pedindo a cura da minha irmã, e milagrosamente a minha irmã foi curada. E aí eu tive a minha primeira experiência com Deus sem conhecê-lo, né? Eu falei, uau, Deus existe, né? Porque minha avó todo dia ajoelhava tem alguma coisa aí. Isso. E aí, né, por esse milagre, minha mãe voltou para Jesus, comecei a ir na igreja. E eu, desde pequena, que eu sempre gostei muito de artes, né? De música, dança. Eu fiz balé muito tempo, sério? Desde novinha. Nossa. Mas eu achava que eu ia ser da dança, porque eu gostava muito. Nunca tinha cantado assim, né? Até então. Mas quando eu entrei na igreja com a minha mãe, eu vi o louvor, eu fiquei assim, hipnotizada. Falei, uau, que isso? Eu achei demais. E desde então eu ficava, mãe, eu quero cantar. Quero cantar na igreja. Pede pro pastor uma oportunidade. Você é novinha, né? 8 anos. Ai. Mãe, pede pro pastor uma oportunidade. Ela, eu vou pedir. Eu acho legal, porque minha mãe nunca... Não, você tá doida, você não vai cantar, não. Ela sempre falava, não, né? Na hora certa eu vou pedir, tal. Continuo ensaiando no banheiro. E eu ensaiava a mesma música. Quem que nunca cantou no banheiro, né? Quem que... É hoje, né? E aí um dia teve um culto, esses cultos nas casas, né? No lar, no prédio que a gente morava, em São Paulo. E que eu sou de São Paulo, né? Você perguntou de onde eu sou. Isso aí. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, que é onde a minha avó mora. Uberlândia. Todo mundo vê meu sotaque. De onde você é? Eu falo, gente, vocês querem saber mesmo de onde eu sou, que é uma longa história. Meus pais, né, são de Uberlândia, mas eles moravam em São Paulo, casaram, foram para São Paulo. E a minha mãe com o meu irmão, a gente tem 1 ano de diferença. Então, ela tinha um bebê e ia ganhar outro bebê. Caramba. Então, para ela não ganhar sozinha, ela pegou o ônibus, nasci em Uberlândia 15 dias. Então, se eu falar que eu sou de Uberlândia, ninguém acredita, porque minha identidade, nascida em São Paulo. E aí,
Moro em Volta Redonda há 20 anos. 20 anos que eu moro aqui. Então, o meu marido fala, né? Você já passou mais tempo aqui que em todos os outros lugares. Então você já é naturalmente daqui, né? Eu casei aqui, os meus 2 filhos nasceram aqui. E meu ministério mesmo, né, não começou aqui, mas teve o grande aceleração de Deus aqui, até pela idade, né? O impulso foi aqui, né? E aí, nessa experiência, eu fiquei, teve o culto no lar, né, na casa da nossa vizinha. E aí, acabando o culto, o pastor lá falando, eu, mãe, quero cantar. Tipo, pastor, aí minha mãe, ai, pastor, minha filha queria cantar. Ele, não, vamos ouvir, já tinha acabado o culto. Vamos ouvir, sim. E eu fechei o olho e cantei. Quando eu abri, tava todo mundo chorando. Glória a Deus. E sabe aquela presença assim, de Deus? Eu lembro até hoje, é algo que está gravado. Porque eu comecei a chorar, mas não parei de cantar. Aí tem gente que falou, mas ela estava nervosa. Eu não sei porque que eu chorei. Eu sou muito chorona até hoje, né? Mas eu chorei e cantei. E aí o pastor, gente, que lindo. Que voz linda. Sua filha tem uma unção diferente. Domingo vou dar uma oportunidade para ela no culto. E aí, desde então, não parou mais. O pastor ia pregar nas igrejas lá, ele me chamava para ir. Isso aí, lá em Uberlândia? Isso em São Paulo. São Paulo. Uberlândia eu só nasci, Você nasceu. Né? Em São Paulo. E aí, desde então, eu nunca mais parei. E, claro, né, tive períodos de pensar em desistir. Tive períodos que eu parei mesmo. Por conta de várias coisas, né, que acontecem nesse cenário igreja, sim, né? Mas Deus nunca deixou, sabe? Várias vezes eu quis me esconder e Ele me encontrou. Mas é a Bíblia, né? Quando ele estava lá com os discípulos e perguntou assim, quem que é o maior no reino dos céus? Ele falou, achou o menininho e falou assim, é ele. Quem foi igual ele, quem foi igual a criança. Sim. Então, é deles que sai o perfeito louvor. É verdade. E até hoje eu tenho isso, assim, na minha vida, sabe? Eu nunca desprezo as coisas das crianças. Tem gente que fala, mas é criança, nem sabe, igual lá na nossa igreja. As crianças começam o momento de adoração, elas ajoelham no altar, deitam no chão, porque elas veem as pessoas fazendo isso. E aí tem gente que fala, é só criança. Eu falo, não. Se eles estão fazendo, pode até estar só imitando, mas eles não vão imitar algo que eles não se identificam, que eles não queiram, né? E também, a questão é que eles estão imitando, mas eles imitam porque querem fazer. Sim, que viu algo, né? E bom. Que eles admiram, né? Exatamente, que bom, que maravilhoso. Mas... E aí a senhora nunca mais parou o ministério da voz. Aí a gente esteve aqui com o pastor Max Deltrone, que ele é músico. Sim. E ele é pastor também. Mas é muito legal, porque assim, a senhora sempre foi cantora, aí pastora. Os ministérios casam em que parte? Então, esse envolvimento, né, com a igreja, né? Eu gosto de frisar isso, que eu não conheci Deus dentro da igreja. Eu conheci na minha casa e depois eu tive a experiência. Coisa linda, não é? Da igreja, né? É algo assim que eu até às vezes falo, prego, vai estar no meu livro que eu vou escrever. E vai comprar? Que é sobre isso. Aí, vai comprar o livro da professora? Vai, em breve. Vou voltar aqui com o livro. Não, com certeza. Mas eu quero falar sobre isso, que... né, da minha experiência, mas daquilo também que eu vejo que Deus quer fazer, né, nas pessoas. Então, eu conheci Deus no quarto, dentro da minha casa, com a minha avó. E a igreja me aproximou ainda mais, né, essa experiência do corpo, de comunhão. Então, eu sempre fui muito envolvida. E eu nunca só cantei, né? Tudo que precisava fazer na igreja, de igreja pequena, né, de 30 anos atrás não era como hoje, né? Que, de novo, é o que o Max falou, né? O Max falou, eu fazia, o que é ministro? Eu falei, ministro pra mim é serviço, trabalhador. Sim. Então, quem serve, ministrar, né? É servir. Isso. Você é servo? Sou. Então, você precisa a pá, a vassoura, uma panela, tudo você der até é bíblico, né? Na verdade, quando fala assim, eu não gosto muito quando designa, né? Ou nomeia os músicos ou os ministros de adoração de levitas. Porque se você for ver na Bíblia,
sai muito fora, porque o levita era o cara que Da tribo de Levi. limpava o templo, Nossa, que cara, ele, né, ideal. cuidava das coisas. Obrigado mesmo, tá? Realizou meu sonho aqui. Ai. Então, o povo, levita, você lavou o banheiro da igreja? Você foi, Eu chegou mais cedo, ficou na porta? Eu sou sobrinho, parente, neto, ou alguém próximo de Levi? Da tribo de Levi? Não limpa a igreja? Não, então não tem por que eu ser levita. Eu só faço uma coisa que Levi deveria fazer. Eu toco, mas eu sou músico. Sim. Então, assim, e até mesmo pela função mesmo. Eles não ficavam só cantando. Não. Tinha o grupo de cantores e músicos, né? Que Davi depois estabeleceu. Quem dera que hoje os músicos também trabalhassem na limpeza, trabalhassem no cuidado, trabalhassem hoje, mas hoje em dia... Eu acho que nem função, é só trabalhar, Jean. Eu acho que é você ter esse coração, sabe? Porque hoje tem muito isso, né? Eu acho que sempre teve, mas hoje a gente está falando de hoje... não, porque eu toco, então se tá caindo o teto da igreja, não tem nada a ver comigo isso. Isso é absurdo. Tem a ver comigo, porque eu não entendo, eu tô para servir, para ministrar diante de Deus. Então, eu penso assim, não tem problema você só tocar, né? Não tem problema, mas aí não chame de levita. Não é. Que sai muito fora biblicamente, né? Não, mesmo se eu fizer, mesmo se eu limpar, cantar, varrer, cuidar dos outros, mesmo se fizer tudo isso, eu ainda assim não sou levita. Porque eu não sou descendente de Levi. Não sou da tribo de Levi. Sim. Não sou. Mas ainda não sou considerado porque eu não faço nada. Uhum. Então não tem nem lógica. Mas tá bom, não quero aquela polêmica. Já gerou. Mas aí eu sempre fiz de tudo, né? Precisava fazer teatro com as crianças, tá? Eu lá. Lindo. Tá, vai precisar. E eu sempre amei a Bíblia, sabe? Sempre amei a palavra muito. Desde essa época, com 8 anos, que a minha mãe voltou para a igreja, ficou firme tá, até hoje. E logo ela me deu uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia e eu queria ler a Bíblia, estava começando a aprender a ler. Então, eu tinha sede, sabe, pela palavra, eu queria me aprofundar, queria conhecer, queria entender. Então, eu também sempre gostei da pregação, né? Sempre quis. Na verdade, assim... Que é o que alimenta, né? Eu gostava de falar daquilo que Deus tinha falado comigo. Então, adolescente ainda, tinha uma oportunidade na escola, no grupo da igreja. Gente, eu tenho uma palavra. Então, eu nunca só me vi cantando, só compondo, só ministrando adoração. Que não é só, né? É muito. Porque eu acho que o que falta hoje para os ministros é conhecer a palavra. Porque a gente não pode falar de alguém que a gente não conhece. Então, eu vejo muita gente boa hoje, talentosa, mas que não tem aprofundamento bíblico, né? Mas o evangelho, né? Ele forma mensageiros. Então, eu carrego a mensagem. A forma com que eu entrego essa mensagem, elas existem várias maneiras de entregar. Eu posso entregar cantando a mensagem, eu posso entregar falando a mensagem, eu posso entregar servindo a mensagem. Eu posso entregar a mensagem, Jesus é bom, Jesus te ama, sem falar nada, com a sua de vida. qualquer forma. Eu posso falar realmente. Eu acredito, Jean, que a minha vida é a mensagem. Exatamente. As pessoas olham para você. Deve ser. Né, elas olham para você e elas vão convivendo e elas falam, gente, tem algo diferente nessa pessoa. Porque viver, né? O meu marido sempre fala, viver não é fácil. Eu ia perguntar mas dele. Viver com Jesus, uau, é diferente, porque tá tudo dando errado, mas você não, eu tenho uma promessa. É Filipenses, né? Filipenses 6, se não me engano. A paz que excede entendimento. Vai guardar o seu coração e a sua mente, né? Em Cristo Jesus. Rapaz, tá tudo errado. Tá tudo dando ruim. Você tá em paz. Tá em paz. É doideira. Doideira. Eu ia falar do pastor Felipe. Franklin. Isso, exatamente. Eu ia falar dele, falei assim, caraca, por que não veio? Então, ele ia até me trazer, né? Ele sempre tá comigo. Sim. É difícil eu andar sozinha. Mas estavam as crianças em casa, aí de manhã, sábado, você sabe, né? Aí eu deixo eles dormindo e eu vou sozinha. Mas ele perguntou, é ao vivo, quero assistir. Depois, com certeza, ele vai assistir. Não, legal. E depois ele vai estar aqui. O pastor Frank vai estar aqui com a gente. A gente vai ter um papo abençoado. Ele é fera, né? Não é porque é meu marido, não, gente. Não, mas ele é uma coisa que eu acho muito legal
o cônjuge, né, o marido ou a esposa, admirar a pessoa. Ah, mas o Franklin não tem como não admirar, Porque, né? porque tipo assim... Primeiro que ele é lindo, né? Um negão lindo. Não, eu não vou Mas fora que ele tem Jesus, é apaixonado por Jesus, me desafia demais, assim. Eu voltando ao assunto, tipo assim, eu acho muito legal isso mesmo, a admiração. Não porque a pessoa é bonita, Sim. porque isso é muito vago. Isso passa, né? É muito vago, mas tipo assim, poxa, ele faz isso, olha que legal, ele é assim, poxa. Você fala vários pontos da pessoa que causa admiração, mano. Sim. Cara, que isso é lindo, velho. A gente sempre fala pros casais, né? Se quando acabar a admiração, o casamento acaba. Porque, igual você falou, não é a beleza, todo mundo é chato. Então, o que te faz permanecer com a pessoa? Tem algo nela que eu admiro, né? E a gente olhar para esses pontos, porque defeito todo mundo tem, né, gente? E muitos, né? Não são poucos, né? Muitos. Cara, mas que legal. Mas aí você começou a cantar e depois se descobriu a palavra, ou foi junto, ou foi qual dos primeiros? Era junto, né? Mas como eu era nova, eu não tinha tantas oportunidades de pregar. Aí, quando tinha, eu tava lá, né? Eis-me aqui. Mas foi junto, eu sempre tive esse chamado, né? Eu sentia que Deus me chamava para isso, até pelas revelações que Ele me dava. E até a composição, né? Com os 14 anos eu comecei a compor. Vinha por conta dessas revelações. Então, até hoje as pessoas me perguntam, você não toca nada, você que fez essa música? Tal. Aí eu falo, eu que fiz, mas é até difícil falar eu que fiz, porque veio do Senhor, sabe? Eu tenho muita clareza nisso. E não querendo espiritualizar a coisa, não, sabe? Mas eu já tentei fazer de outras formas e para mim não funciona. Então, assim, vem desse contato com a palavra, desse meu tempo com Deus, a sós com Ele, de devocional, de intimidade. E às vezes você está lá lendo, uau! Igual com Cordas de Amor. Foi uma palavra que eu ouvi de um pastor e mexeu muito comigo. E eu comecei a estudar o que era esse amor de Deus. Que até tem um texto em Jeremias que vai falar que o cara, né, o profeta, via ele lançando cordas e tirando o outro ali do fundo. E Oséias vai falar isso, né? O seu amor né, me amarrou, veio com cordas, os seus laços de amor. E eu comecei a estudar sobre isso. E meu coração estava cheio daquilo. Aí um dia eu limpando a minha casa, tinha ia fazer 1 ano de casada. Eu limpando a minha casa, eu morava num lugar aqui em Volta Redonda, gente, que o pó da CSN caía lá dentro da minha casa. Sei. Só quem é daqui que sabe. E eu, graças a Deus, eu morei só 1 ano nesse lugar. Eu falava pro meu marido, nunca mais eu quero morar aqui. Que era na Beira Rio ali, do lado da Projeto Vida. E aí, eu varria a casa, passava pano. Meia hora depois já era. Gente, não fiz nada, né? Que você passa o dedo assim, tá preto. E aí, eu lá passando o pano e tal, comecei a cantar isso. Né? Teu olhar me capturou. Eu estou aqui, ninguém está me vendo, mas os teus olhos são como fogo e eles estão me vendo, que é a letra, né, de Cordas de Amor. E aí isso foi crescendo e eu sentei, vou escrever essa letra, vou compor essa música. Lindo, cara. Então, eu não tenho como separar, né? A ministração de adoração, a música, a composição da palavra. Eu vi uma palavra uma vez, assim, que tem 2 jeitos de você viver. Ou nada é espiritual, ou tudo é. Nossa, forte, hein? Porque se você não for nada, Deus não existe. E se tudo é, tudo tem um significado, cara. Sim. Pra tudo tem um porquê, tudo tem um significado. E a gente que é cristão, a gente que consegue enxergar a magnitude de tudo, ou tenta entender as coisas, a gente consegue perceber que nada disso é só isso. Sim, e tem muito cristão que mesmo sendo cristão, não é o meu relógio, está fazendo esse barulho, gente. Mesmo sendo cristão, não consegue entender que tudo é espiritual. Quer viver no meio termo, né? Não, nem tudo é. Então, assim, eu achei muito forte isso que você falou, porque
É uma escolha que a gente faz, Com né? certeza. E em 1 Ou Timóteo... você vai viver como louco, né? Tipo, tudo é espiritual, tudo. Ou você vai viver, nem tudo, tal. E eu também estudo, quando você começa a estudar sobre o mundo espiritual, você vê que ele é muito mais real do que o natural, né? Ele é quase palpável. É. Quase. Então não dá pra brincar com isso, né? Primeiro, eu tava pensando hoje de manhã, tava lendo sobre isso. Em 1 Timóteo fala sobre pregar em tempo e fora de tempo. Como é que eu vou fazer isso se eu separar os mundos? Sim. Como é que eu vou conseguir colocar na cabeça da pessoa que Deus está aqui agora, se eu falar assim, o mundo real tá aqui, mas o espiritual tá lá. Então Deus não tá aqui. E essa dicotomia, né? Isso sempre me incomodou demais, assim, dessa fala dos crentes, né? Minha vida secular e a minha vida espiritual. Deus não olha a gente assim. Quando ele olha o Jean, ele olha o Jean num todo. Não tem uma vida. Não, porque lá no meu trabalho é minha vida secular. Não, lá no meu trabalho eu continuo sendo a Priscila, profetiza, aqui vive nessa esfera espiritual, aqui crê na palavra, aqui prega a tempo, fora de tempo, né? Porque a pregação não é só você abrir a Bíblia, a gente prega com a nossa vida. A gente prega quando alguém está passando necessidade do nosso lado e a gente tem uma palavra. Sim. Às vezes você não tem o dinheiro para pagar a conta dela, mas você tem um abraço, você tem o tempo, né? E é isso. Cara, lindo, lindo, lindo isso. E a gente acaba pensando que realmente o mundo espiritual é só do povo da igreja para dentro. Não. Cara, assim, isso me incomoda de uma forma que... De verdade. Mas aí a senhora ainda compõe hoje em dia? Componho. E CDs? Vai gravar mais? CD acabou, né, gente? Não existe mais. Não, né? CD a gente fala, que pelo menos eu falei agora, é realmente assim, um montão de músicas que Não, vai mas lançar. você já viu esse povo bem novo? Você fala, meu filho, ele tem 13 anos. Aí eu falo assim, CD tal. Ele, CD? Desse jeito que ele faz, me dá uma raiva. Tipo assim, gente, tá falando que eu sou velha? CD? O que é CD? Aí eu... O que é CD? Aquele disquinho. Aí eu vou lá, tem uma estante, né? Mostro. Isso é CD, porque na era do meu filho não existe isso. Eu sou da época que tava acabando o LP. Gente, eu tenho saudade do CD. Que eu sou nostálgica nisso. Até hoje eu não me conformo. Mas é evolução. Não tem até jeito. o Messi voltar. Para eu entender esse mercado, esse mundo novo, gente, foi muito difícil para mim. Então, porque aí o meu último álbum que eu gravei, Céu, né, chama Céu. Vamos deixar aqui o link. Tem aí no YouTube, hein? Então, vou deixar o link aqui pra vocês verem. Lindo, gente, maravilhoso. Ouçam. Grava onde? Eu gravei aqui mesmo, Volta Redonda, algumas coisas eu fiz no Rio. Quem produziu? Quem produziu o Hércules, Poxa, Valério. O Hércules é o cara. Fera. Os meus 2 últimos foi ele que produziu. O Hércules eu vou ter que mandar ele aqui, cara. Traz, ele é fera. Ele é muito bom. Fera demais. Muito bom. E aí ele, o CD Céu, a mensagem era sobre isso, né? Não sobre o céu que Jesus vai vir arrebatar a gente, levar, não é isso. Mas é sobre você viver aqui, mas não ser daqui, né? Como diz a palavra, a minha pátria é onde está o meu Salvador, Senhor. Eu sou um estrangeiro aqui. Então, todas as músicas, são acho que 12 músicas, eram nesse tema. Então, você ouve o CD e você ia se conectando com isso. O CD era uma mensagem. Aí agora, como que eu faço isso? Você grava como que é o nome quando você grava várias músicas hoje? O LP? Não. EP. LP? EP. EP. Aí você grava um EP, lança no Spotify, mas eu fico assim, gente, não é meu mundo esse. Então agora eu tô lançando singles, né? Mas abre até um parênteses aqui, um parênteses pra gente conversar um negócio. E esse mundo, essa evolução danada que tá acontecendo agora? Então, isso que eu tô falando, pra mim eu tenho que correr contra o tempo. Você que já é mais jovem, eu acho que a sua mente consegue acompanhar melhor, né? Mas eu não tô nem falando tanto da tecnologia. Tô falando mesmo, tipo assim, do mundo como tá, por exemplo, eu vi Tudo hoje... muito rápido, acelerado, né? Em parte, mas tipo assim, eu vi hoje de manhã, vindo pra cá, um vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Sim.
Ele falando assim, gente, eu tô aqui para lutar pelo Brasil. Eu tô aqui para poder fazer tudo. Se vocês caçarem meu mandato, nascem 20 Nicolas. Uau. Se vocês me matarem, viver com meu Senhor é minha maior esperança. Eu já vi Se ele vocês falando fizerem isso. qualquer coisa comigo, tá bom. O que vocês quiserem, vai fazer. Tô aí. Assim, não tem como não gostar do Nicolas, né, gente? Se você... Sim, Não, mas porque aí, ele veio para fazer uma diferença. Então, assim, não tem nada a ver com o tema aqui, mas já que você citou... não, mas quando ele o foi... tema aqui é conversar. O tema aqui Quando ele chegou no... Acho que para ser diplomado lá, ele escreveu um texto no Instagram dele e eu... Cara, sério, eu fiquei bem emocionada. Porque ele repôs exatamente isso. Ele colocou, eu nasci para esse tempo. Eu não tenho medo de morrer fazendo o que Deus me chamou para fazer. Ele falou, Paulo falou, morrer é lucro. Cara, você viver vê um cara lucro, de morrer 26 anos falando isso no auge da Da fama. fama, da carreira. E ele não esqueceu por que ele tá lá. Não. Né? Como foi com a Rainha Esther, né? O tio dela falou assim, só peço que você lembre por que você tá aí. Você não tá aí para sentar no palácio e... Você tá aí para causar uma revolução, para olhar para os seus e fazer alguma coisa. Porque hoje, eu no lugar dele, eu acho que eu teria medo. Porque, cara, ele vai morrer. Se ele continuar sendo esse Nicolas, a gente sabe como é o Brasil, né? E o mundo, né? Mas esse é o chamado, né? Se a gente tiver medo de fazer o evangelho morre. E a gente lembra E não dos vai acontecer. mártires, né? Eles falavam, é uma honra para mim morrer pelo evangelho. Eles não ficavam tristes, eles se sentiam honrados. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Tem duas tipos de pessoas que eu conheço. Por exemplo, estava lendo ontem sobre André, da Bíblia, um discípulo. A gente não conhece André de pregador. Fala tão pouco, A gente dele. fala um pouco dele, porque ele não foi um pregador de multidão. Ele nunca foi uma pessoa que fazia milagres mais e tal. Só que ele era a pessoa que levava pessoa por pessoa. Por exemplo, a pessoa que levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos para Jesus multiplicar foi André. Olha. E diversas pessoas que aconteceram milagre uma vez, foi André que levou. Uau. Aí a gente quer muito parecer igual Paulo, pegar ou Pedro, porque André era irmão de Pedro, Simão Pedro. Sim. Aí muitas pessoas querem ser igual Pedro, que pregou lá em Pentecostes e 6.000 pessoas se converteram. Muitas pessoas querem, mas não são igual André. Sim. E às vezes até despreza, né? Porque eu creio que Deus chamou pessoas para esse lugar, sabe? Eu sempre falo isso quando eu vou em alguma igreja e as pessoas têm muita curiosidade. Ai, como que você conseguiu fazer isso? Como que você faz? Tal. Aí eu falo, não, eu só faço o que Deus me chamou para fazer. Eu só sou o que Deus me chamou para fazer. E ai de mim, né? Como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque o problema é que as pessoas só querem ser esse, né? Que leva 6.000, e não é assim. Tem o Andrezinho lá que tá fazendo assim, né? coisas que o Pedro não ia conseguir. Né? É um cara de visão, é um cara que tá no meio da multidão e tá conseguindo. Eu tô lendo livros que falam que André era detalhista. Que ele pensava nos detalhes. Sim. Que ele falou assim, poxa, tá tudo ruim. Mas enquanto as pessoas estavam desesperadas, André falou assim, poxa, e se eu fizesse isso aqui? Se eu mudar essa chavinha aqui? Sim. Se eu levantar essa cadeira aqui? Ele pensava em cada detalhe. Isso é essencial, pessoa né? por pessoa. Essencial. E é coisa linda. E, cara, poxa, eu fico muito feliz. Porque hoje, por exemplo, apesar de ser músico, tava até conversando sobre isso no outro vídeo, porque então, a Bíblia tem falado tanto, cara. Isso. A Bíblia tem se cumprido tanto nos dias. Amém. E ela tem me causado uma paixão danada. Isso, ó, E aí que lindo. Tem que causar isso, né, pessoal? Isso, tem. Eu acho que eu creio muito, sabe, no avivamento que Deus tem para o Brasil, assim, creio. Eu tenho uma visão, assim, sobre Deus vai realmente usar o Brasil para esse último avivamento, sabe, sobre a terra. Eu tenho clareza nisso, com quase 30 anos aí de evangelho e passei por diversos modelos, visões, e eu vejo Deus se movendo no Brasil. Só que eu acho que antes do avivamento tem que vir uma reforma.
E a reforma dentro da igreja. Deus não vai fazer algo fora se ele não começar dentro. Então, amor pela palavra, sabe? De novo, porque a igreja há muito tempo se preocupou com a aparência, né? Então, hoje a gente vê igrejas maravilhosas, lindas, bonitas. A minha igreja é bonita. A gente se preocupa com isso, com a luz, com o som, com o ambiente, porque a gente sabe que isso também ministra as pessoas. Né? A pessoa chegar num ambiente que ela se sinta bem, que alguém preparou para ela, ela se sente honrada. Sim. Mas isso não é tudo, isso não é prioridade. O que adianta você estar num ambiente desse e tá só lançando palavras ao vento? Então tem muito ministro. Então ouça comigo, ministro de adoração, conheça a Bíblia, estude a Bíblia. Não estou falando para você virar um teólogo, eu não estou falando para você, mas se puder vire, né? O mínimo que a gente tem que fazer como cristão, se você fala, eu sou crente, eu sou cristão, sou evangélico, você precisa conhecer a Bíblia, sabe? Então, assim, hoje a gente vê músicas mega famosas, mas você vai ver, cara, onde está a Bíblia nisso? Mas me ajuda aqui, me ajuda aqui, me perdoa essa pergunta assim meio complicada, mas tipo assim, por exemplo, eu ouço, não é de agora que eu estou usando, que estou ouvindo, que Deus vai usar o Brasil para poder dar um avivamento no mundo. Ótimo, maravilhoso, eu faço parte dessa geração. Amém. Mas vamos olhar para o cenário, como que o Brasil está. Como? Então algo precisa mudar, né? Como? O evangelho tá fácil. Tá errado. Porque o evangelho tem que ser difícil. Sim. O evangelho, ele tá honrando tudo e qualquer outra coisa, menos a sinceridade. Sim. Mas eu, nesse último período, né, de eleições, eu vi claramente isso, assim. Um exemplo é esse. A vontade, claro. Deus, assim, falando, eu que vou fazer. Não são vocês, não é a massa evangélica, isso. Não é a unidade da igreja, porque isso é importante, sim, isso precisa acontecer, mas não é eu que vou fazer. E todo avivamento, quando você estuda, vieram em lugares assim, né, de caos, em lugares que, tipo, dali vai sair isso, o próprio Jesus, né? Ele vem de uma cidadezinha pobre, pequena, que as pessoas zombavam. Sai alguma coisa boa de Nazaré? Pode né? vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom do Brasil, povo religioso, povo que idolatra os próprios mensageiros do evangelho, né? Mas é essa reforma que eu estou falando que precisa acontecer. E eu, como pastora, eu como líder de uma igreja, eu me sinto responsável por isso. Precisa acontecer essa reforma. Como? Cara, você chegou na minha igreja, você é músico, né? Nossa, música, estamos precisando. Você é baixista, né? Guitarra. Gente, precisando de guitarra, sempre precisa, né? Vem tocar, mas eu não espero o tempo de você realmente se converter, de você realmente saber o que é estar num altar ministrando a adoração. O que é adoração? Porque adoração é uma oferta, é um sacrifício que você oferece a Deus, né? É uma oferta. Mas como eu oferto para alguém que eu não conheço? Como que eu vou te dar um presente que você vai se agradar? Eu não te conheço. Ou como? Eu posso te dar algo muito bom, mas você falar assim, nossa, não era isso que eu esperava. Ou como que eu vou ofertar um negócio que eu não tenho? Isso, entendeu? Então, assim, existe essa pressa, porque eu preciso ter uma banda, eu preciso ter um louvor, eu preciso lançar música no Spotify, o nome da minha igreja precisa ser conhecido. E isso precisa acabar. Porque não é sobre isso. Bom, é sobre Deus causar algo dentro de você, transformação, mudança de mente. E aí, quando você for tocar, você falar, caramba, mas quem vai esperar isso? Que pastor que quer esperar isso? Entendeu? Ou que pastor quer plantar isso. Isso, porque isso dá trabalho, isso exige tempo. Jesus ficou 3 anos e meio treinando pessoas para que eles começassem algo. Então, assim, 3 anos, assim, não era encontrando no domingo no culto. Não, era dia a dia, era jantando, almoçando junto, morando junto, fazendo tudo junto. Eu sou a prova viva de que o improvável acontece, o impossível acontece. Estou vivo, graças a Deus, né? Graças a isso. Que testemunho, você já contou aqui, né? Já. Então, enquanto uns falam não, Deus
ele tem todo o poder e autoridade para falar assim, sim. Sim. Não existe nada que não possa fazer isso, Sim. que ele não possa fazer. Não existe nada que ele não tenha domínio, né? Então, tipo assim, eu falo que, como assim? Como que no Brasil vai acontecer isso? Pela visão cética. Sim. Mas eu sei muito bem. Mas eu acho que também a gente não pode... eu gostei muito da sua pergunta, porque a gente não pode entrar naquela de espiritualizar, né? Não, Deus faz e acabou. Não, Deus faz mediante corações que se quebrantam e que tô falando que se posicionam para essa reforma, né? Eu, como líder, não aceitar mais isso. Não aceitar que as pessoas da minha igreja não conheçam a Bíblia. E aí era a dica que eu ia dar. Você, como crente cristão, você tem que ler a Bíblia, cara. Quantos cristãos nunca leram a Bíblia inteira? Né? Falam do que não conhece. Ah, mas a Bíblia é complicada. Você começou a entender o que é o Gênesis, o que é o Pentateuco. Então a gente não quer entender porque vai gastar tempo. Mas o milagre a gente quer. E dirigir também é complicado, mas a pessoa aprende a dirigir. E fazer... aprender a profissão dele também é complicado. Manter sua saúde, manter uma Tudo vida... é complicado, mas a pessoa aprende. Tudo. Então, assim, só que essa reforma que precisa acontecer dentro das igrejas, dentro das pessoas. Cara, como que eu vou falar que eu sou crente? Eu não sei qual que é o plano de salvação. Eu não sei o que é redenção. Eu não sei sobre nada, entende? Então, a gente precisa... a gente também não pode espiritualizar e falar assim, não, o Brasil tá tudo doido, o povo tá vivendo do jeito que quer e Deus vai fazer assim mesmo. Não vai. Vão ter pessoas, que eu acredito que é a minoria, né? Em toda a Bíblia a gente vai ver isso, né? Quando Elias, ele tá lá, eu prefiro morrer, estão me perseguindo, e Deus olha para ele e fala, Elias, ainda tem 7.000 que eu escondi, tem 7.000 profetas. Você não está sozinho, não, meu querido. Eles só não estão aparecendo aí. Mas eles estão escondidos. Porque às vezes a gente acha isso, só eu estou buscando, só eu estou ali perseverando pelas coisas certas. Não, tem pessoas, gente, existem, como a gente falou de André, existem pessoas como André que não tem visibilidade, que não tem fama, que não tem um nome, mas que elas estão cavando poços, sabe? Elas estão ali buscando. E a partir dessas pessoas, dessas famílias, existem pessoas... Quando eu olho para minha casa, para os meus filhos, né, para o meu casamento, eu falo, cara, aqui é o meu maior campo missionário. Porque se eu conseguir fazer do meu filho um cara que conhece Jesus, não porque ele vê na igreja, não porque ele anda comigo, que sou pastor, com o pai dele que é pastor, não. Ele tem as experiências dele. E agora eu quero falar, meu filho tem 13 anos e ele já leu a Bíblia inteira 2 vezes. Caramba. 2 vezes. E eu sei que tem crente aí de 30 que nunca leu. E sabe? E aí ele quando ele terminou a segunda vez, ele falou assim, e agora? Eu já li. Aí eu falei assim, nunca pare. Começa de novo. Todo ano você vai ler. Porque como que eu vou levar ele até as experiências dele, até as ideias deles a respeito de Deus, a vivência dele com Deus, se ele não conhece o manual, sabe? A palavra. Então, a gente gosta muito, Jean, que alguém chegue... Deus falou comigo como? O irmãozinho orou por mim e falou. Cara, melhor forma de Deus falar com a gente... Já chama isso, né? Palavra de Deus. Esse é o nome. Abra sua Bíblia, você está perdendo um grande tesouro. Limpa a poeira aí e vai sem entender. Você pensa, um menino de 12 anos. Eu acredito que, tenho certeza que a maior parte do Antigo Testamento ele não entendeu. Mas está na segunda, vai para a terceira, de uma hora... ele começa a conectar as coisas. A gente fala sobre idade e tal, mas eu vi também um estudo que os discípulos de Jesus, quando eram discípulos, eles eram bem novinhos. Sim. Você sabia disso? É chocante, né? Chocante. Tipo assim, eram adolescentes para jovens. O mais velho, acho que era Pedro, se eu não me engano. Acho que era Simão Pedro, né? Cara, aí eu fiz assim, interessante demais. Na hora que falou, eu de verdade, sem nenhum caô, sem nenhuma hipocrisia, né? Eu falei assim, não é possível. Não dá não. Aí, poxa, um rapaz de 14 anos. Pensa. Não tem como. Eu de verdade, é difícil pra mim entender isso. Mas aí,
Deus escolheu um discípulo para Jesus com 14 anos, mas eu vou te pesar com 14 anos hoje. Isso. Como é que faz? E eu sempre gosto de jogar a culpa para a gente, para a liderança, para os pastores, para os pais, para as mães, porque às vezes a gente obriga o filho a tudo, né? Tem que falar inglês, aí vai para o curso de inglês, segunda, terça, quarta, quinta. Tem que ser jogador de futebol, viaja com o cara, gasta todo o dinheiro, investe, tem que ser crente. Ai, não quero ler a Bíblia. Não, filho, ler a Bíblia, eu falo para os meus filhos, ler a Bíblia não é opção aqui em casa. Ler a Bíblia aqui em casa é como almoço. Você vai ficar sem almoçar? Não. Você vai ficar sem? E como é que vocês fazem para ler a Bíblia? É com cronograma diário? Isso, o meu filho com 11, né, que ele 10 para 11 que ele leu a primeira vez, foi naqueles cronogramas da Bíblia mesmo, né, que vem. Ele começou pelo Novo Testamento, que foi o que eu direcionei. Falei, começa pelo Novo, porque é mais fácil de assimilar. Ele leu por livro? Mateus? Aí ele foi lendo livro por livro. Mateus, Marcos, Lucas. E aí a minha filha, que tem 5 anos, eu faço devocional com ela. Então ela tem um livrinho que chama 365 Dias com a Bíblia. Então cada dia você vai ler uma história. E é muito legal. E aí esse dia do nada, eu entrando para tomar banho, ela gritou, mamãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela é bem curiosa. Onde Jesus mora? Porque você ainda não me falou onde é a casa dele. E aí criança faz cada pergunta. Coisa linda. Então, assim, e aí eu expliquei para ela, né, que ele mora dentro de nós, através do Espírito Santo. Uma menina de 5 anos, mas eu tentei assim, explicar. Mas ele também está no céu, né? Que a Bíblia fala isso, que ele está no céu e que ele vai descer de lá. E vai. Aí ontem ela perguntou, ela estava ouvindo uma música, aquela música. Estava tocando no YouTube. Mas a igreja será arrebatada. Aí ela, mamãe, o que é arrebatada? Aí eu fui explicar, ela ficou com o olhão assim. Eu expliquei, falei assim, Jesus vai descer, vai buscar a noiva dele. E aí, Mel, quem não for noiva dele, vai olhar para o lado e vai falar, ué, cadê a Mel? A Mel foi arrebatada, é assim, isso que é ser arrebatada. Então, você vê que é a sementinha que está sendo plantada, entendeu? Então, eu sempre jogo a culpa para os pais, eu sempre vou jogar a culpa para os pastores, tem que começar em nós. É o que fala em Joel, chorem os ministros, os sacerdotes, né? Tinha uma promessa de avivamento, tem uma promessa de avivamento em Joel que eu creio que ainda ela não se completou, mas ele vai falar, chorem os ministros, os sacerdotes entre o pórtico e o altar, entende? Porque os primeiros a se posicionar para que esse avivamento venha em arrependimento e em reforma são os ministros e os sacerdotes. Eu gosto muito do livro de Mateus, né? Gosto muito do livro de Mateus. Eu também gosto muito. Que ele fala sobre Jesus se arrebatar, Jesus morrer por nós e tal, como uma noiva. Aí ele fala também da cultura hebraica, de que a cultura de que o noivo casava com a esposa, mas cada um para uma casa. Sim. Ele ia para casa dos pais, preparar um cômodo para eles. Quando tivesse tudo arrumado, ele voltava para buscar a esposa. Isso. Aí quando ele chegava lá, a esposa já estava casada, só que morava longe. Isso. A esposa tinha que estar pronta, tinha que viver pronta, tinha que ficar preparada o tempo todo. Porque qualquer momento ele podia chegar. E tem um amigo do noivo, os amigos do noivo, né? Que são aqueles que iam lá saber o que a noiva gostava, como ela era, e para dar notícia pro noivo. Ainda não tá na hora, não. Não, aí é muito legal. Aí a Bíblia fala, Jesus vai voltar como um noivo. Ele vai chegar aqui, ele foi lá preparar a morada. Sim, olha que forte. Lá na casa do pai, voltar a buscar noivo, velho. Caraca. E vai demorar? Pelo cenário mundial, eu já começo a ver Mateus 24, ou Lucas 24, né, que começa a falar sobre o princípio do fim, né? Sim. Ainda não é o fim, mas é o princípio. Eu acredito que a gente está nesse tempo. Porque lá vai falar sobre quando ouvires guerra, rumores de guerra, pai contra filho aquela confusão amor toda. É isso. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, do fim.
Então, eu creio que a gente está nesse tempo e eu, sinceramente, todo dia eu falo, Senhor, não demora não, porque, cara, o que mais que vai acontecer? Que mais? O ser humano, ontem eu estava na reunião de escola da minha filha, e assim, umas coisas desnecessárias, sabe? Coisas simples que podia ser resolvida em 30 minutos, mas o ser humano, ele tá tão difícil, ele tá tão complicado, qualquer coisa que você fala, né? A professora toda educada, tentando explicar assim, uma coisa simples. E uma confusão, cara, a reunião durou 2 horas. E eu entrei no carro, falei, Frank, que isso? Demorou isso tudo? Você estava aconselhando alguém ficou endemoniado, aconteceu lá. Eu falei, não, foi a reunião mesmo. Eu falei, Franklin, eu fico chocada com a complexidade do ser humano hoje. O mimimi, né, o famoso. Você não pode falar nada. Você não pode defender aquilo que você acredita, a sua verdade. Entende? A sua verdade agride as pessoas. A liberdade é até o momento que você fere a liberdade dele. Gente, assim, e eu fiquei vendo aquele cenário, eu falei, cara, meu Deus, e eu orando pela professora, né, que eu falei, cara, ela preparou tudo com tanto carinho, né, toda organizada, levou bombom para os pais, e ter que enfrentar isso, né, e eu... Completamente desnecessário, né? Aí eu fui para casa, assim, com isso, e Deus falou para mim, só vai piorar. Vai. Porque o ser humano não tem mais, sem Deus, cara, ele está podre, ele está apodrecendo a cada dia mais, entende? Então, eu sei lá, cara, a gente não pode dar datas, né, para isso, mas vamos colocar aí mais uns 20 anos, isso é tudo? muito, será? Isso tudo? Não dá para ser agora, não? Ai, Jesus. Não dá para ser agora, não? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Eu sou jovem, né? Eu sou bem jovem mesmo. Só que antigamente, eu ficava pensando assim, poxa, se eu voltar, eu não vou ter filho. Se eu voltar, eu não vou. Só que aí hoje eu penso assim, volta logo. O meu filho falava também, mais novinho. Falava, Jesus vai voltar, ai, glória a Deus, tá ele. Ele tem que esperar eu casar. Eu achava legal no sentido de... Um dia uma pessoa me falou isso, que eu falei assim, não, Davi, não precisa casar, não, ele voltar é muito melhor que casamento. Mas uma menina falou assim, da igreja para mim, pastora, não, que legal, porque ele vê no casamento algo bom. Tipo assim, ele não quer que Jesus... A visão dele... Ele quer realizar uma coisa. Isso. Então, assim, ela falou, não fala isso mais, ele viu em vocês algo que ele quer, né? Para a vida dele. Que bom. Hoje não vai dar muito tempo a gente conversar muito sobre isso, mas a senhora falou que você também trabalha muito de aconselhamento de casal. E tudo, né? Aconselha Cara, que tudo. legal, velho. Que legal. Nós lideramos jovens por 15 anos, mais ou menos, eu e o Franklin. Muitos anos. E a gente achava assim, Jean, nós vamos morrer liderando jovens. O povo falava assim, vocês vão ser pastor de igreja? Não, Deus não chamou a gente para isso. E a gente foi surpreendido pelo plano de Deus num ponto da gente não conseguir falar não. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem no coração de Deus, Provérbios. E aí, e a gente falava com a boca cheia, não sei o quê. E Deus começou a colocar no nosso coração sobre a local 7, e falando com a gente que era o tempo, foi nos empurrando, foi acontecendo coisas assim que não teve jeito. E a gente resolveu obedecer. E a gente está vivendo assim 6 anos assim indescritíveis. E a gente quer manter essa visão, sabe, de reforma, de trazer de volta a verdadeira essência do verdadeiro evangelho. Não é fácil, né? Ele não te seria, né? Não é fácil porque se falar a verdade da palavra, as pessoas não querem. Dói. Cara. As pessoas não querem, não. As pessoas querem o fácil. E tem que doer. Então, assim... É isso que é difícil, porque você sabe que dói e tem que doer, mas tem que falar. Aí tem gente que vai lá na igreja, nossa, que unção, que atmosfera, que igreja maravilhosa. Olha, daqui a Deus, eu sinto que vocês vão ser enormes. Aí eu olho assim pro Frank, vai não. Mas não é falta de fé, sabe? Hoje a gente está lá com quase 200 membros. Não é isso, é porque eu falo assim, cara, se a gente continuar pregando a verdade, discipulando de verdade, cutucando, falando assim, como está seu casamento? Antes do cara tocar. Cara, assim, não dá para você. Não dá. Senta aí, seja ministrado. Não enche.
Não Isso- vai, isso cara, não porque as supera- pessoas não querem, as pessoas querem viver de aparência. A pessoa quer que passa paninho nele e joga biscoitinho. Isso. Que é isso. O que causa incômodo, a pessoa não quer. Mas eu creio numa geração que está se levantando, que ela não vai ter para onde correr, ela vai ter que aceitar Em nome se ela de quer Jesus. permanecer em Jesus, sabe? Até porque eu acredito que eu seja assim. E eu conheço várias pessoas que são assim também. Amém. E nós vamos se multiplicar. Amém. O Nicolas falou assim, Isso. se eu morrer, levanta 20. Isso. Cara, isso é uma fé danada, velho. Porque ele já influenciou pessoas a não terem medo Sim, sim. de serem o que Deus chamou elas para serem, né? Olha que incrível, velho. Olha que incrível. Essa mentalidade que morrer Sim. é Cristo. Como que é? Morrer é lucro. Morrer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. lucro. Cara, como é que é isso, cara? É porque Paulo não se apegava a nada dessa terra, né? A gente é muito apegado, já. Sim. Eu até me incluo, a gente é muito. E Paulo fala pra imitar ele. Sim. Ser de meus Pra imitadores como eu sou de Cristo. Cara, Forte, né? então você pode ter filho, você pode casar, você pode fazer tudo. Paulo casou, Paulo fez muita coisa e tal. Não, depois. Há uma incógnita antes aí, de se né? converter, ele era casado. Alguns defendem isso, mas então, tem as controvérsias. Não, a Bíblia fala que Mas, antes de casar, antes dele se converter, ele até era porque casado. ele era do Sinédrio, né? E no Sinédrio não podia fazer parte quem não fosse casado. Isso, exatamente. Então, muitos teólogos, estudiosos, defendem essa tese, né? Eu fico meio assim, eu não acredito muito, não. Mas a gente pode, né, interpretar a Bíblia sem a heresia, Se não mas fugir do baseado propósito, nas histórias, se né? não fugir do propósito. Baseado no histórico, né? Então, o estudar a Bíblia é isso, né? Então, se ele fazia parte do Sinédrio, eu tenho amigos que defendem isso, aí a gente fica discutindo, né? E é uma discussão boa, né? Não é, certeza. Aí tem gente que fala, o espinho na carne dele era o divórcio e tal. Aí eu falo, não, gente, que a esposa não quis mais ficar com ele, né? Por conta dele. Alguns defendem essa tese e todas têm uma base. Não, histórica. Cada um tem seu ponto para defender. Lindo, isso é lindo. Mas, assim, são coisas que vai te levar pro céu e inferno? Não vai mudar nada na sua vida, né? Eu vou desviar se Paulo casou ou não? Não. E tem gente que fala assim, quando eu for pro céu, aí eu vou perguntar para Davi, para Paulo. Eu falo, gente, não vou perguntar nada, eu quero sentar no banquete com eles. Eu vou perguntar para Salomão como é que ele aguentou 27 mulheres. Vou perguntar. 27 não, era mais, tinha as concubinas não sei, ainda, né? eu sei que era muito... Imagina, Patrick, imagina. Eu vou perguntar, falei assim, cara, como que você aguentou? Talvez Mas, cara, seja sabedoria, né? Mas, meu Deus. De verdade. Mas então, nosso tempo acabou, né? O tempo acabou. Gente, a gente fala, foi tão bom, né? Foi maravilhoso. Parece que foi 10 minutos, gente. Hoje a gente esteve aqui com a pastora Priscila Cruz. Priscila Cruz, eu sei. Eu só tô remoldando a palavra para poder falar com a boca cheia. Esses dias eu ministrei num lugar, eu acho que foi. Aí o cara esqueceu o nome na hora de me chamar. Aí a atriz, não, Priscila. Gabriela falou. Não, Priscila Cruz. E hoje, a gente bateu esse papo incrível aqui. E faltou o violãozinho. Falta, mas eu volto. Não, com Vou certeza. voltar com o livro e você com o violão. Imagina só. E violão de nylon, né? O violão só de nylon. Cara, e foi muito prazer. Nossa, foi um prazer maravilhoso receber a senhora aqui. Amém, obrigada. E espero muito a senhora de novo aqui. Amém. E vamos programar mais vezes para o pastor Franklin também voltar. Amém. Ele vem com certeza. E vai ser muito bom mesmo. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e mandar para todo mundo. E ela vai voltar aqui para poder falar sobre casais. Uma coisa que está sendo descartável no século XXI. Legal. Uma coisa que está sendo descartável, realmente. Que a gente sabe que casou e casamento hoje em dia é... Uma brincadeira, né? Beijo na boca.
Qualquer pessoa. É muito feio, né? Meu Deus. E tem que ser assim? Deve ser assim? Não, não. E como não ser? Sabe o que eu acho? As pessoas querem muito casar, querem o casamento, mas elas não. Eu sempre falo isso nos casamentos que a gente faz muito casamento, porque igreja que tem muito jovem, né, tem muito casamento. E eu falo assim, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. As pessoas querem deixar pai e mãe, elas se unem com alguém, moram na mesma casa. Mas se tornar as pessoas não querem. Então, eu vejo muitas moças que querem casar, mas não querem se tornar esposa. Elas já casam falando, não cozinho feijão, tá? Não, porque eu não gosto. Olha, eu não faço isso, tá? E elas acham bonito. Eu olho assim e falo, então você tá casando pra quê? Porque casamento é isso, é eu dar a minha vida pelo Frank e o Frank dá a vida. Na verdade, ele vai dar a vida por mim, né? E eu vou me submeter. Eu tava conversando isso com a minha tia ontem. A minha visão de realização da vida é meu avô e minha avó. Minha avó faleceu tem 5 anos. Faleceu em 2019, eu acho. 2019. Meu avô e minha avó tinham 53 anos de casado. Que lindo. Meu alvo também. 53 anos de casado, gente. Gente, que lindo. E tiveram problemas, né? Tiveram adversidades. Com toda certeza. Mas fizeram uma aliança, né? E não brincaram com ela. Com toda certeza. Cara, eu acho isso maravilhoso. Esse é o sonho da minha vida. Você vai conseguir. O sonho da minha vida é claro que hoje, se eu casar hoje em dia já é difícil viver 70 anos, né? Então não sei se hoje em dia eu já viveria 50 anos de casado. Mas casar uma vez só. Essa vida. Nossa. Legal, a gente volta aqui pra falar sobre isso. Com certeza. Acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Então, gente, foi isso. Hoje a gente já te agradece pela sua paciência, pela sua curtida. Se inscreve, compartilha pra todo mundo. E fica com Deus, tá bom? E me sigam também. Beijão. Aí no Instagram. Fala Instagram, Facebook. Priscila Cruz _. Tem no YouTube meu canal. Ele vai deixar lá os links. Vou deixar tudo. Gente, tá bom, obrigada, viu? Foi muito bom estar aqui com você. Beijo a vocês. Fica com Deus, tá?